Sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Internacional de Tecnologia e Educação do Unisalesiano. Eu sou a professora Luciana Lhamas, docente do curso de Biomedicina do Unisalesiano de Lins, e em nome de todo o corpo docente e reitoria, juntamente com o nosso coordenador, professor Dr. Silvio Guidetti, agradecemos a presença da nossa palestrante, nossa ex-aluna, a doutora Rúbia Ramiro, que é biomédica, formada aqui pela nossa casa, pelo Centro Católico Unisalesiano de Lins, em 2019, que é pós-graduada em biomedicina estética e com MBA em qualidade e certificações. Atualmente, ela atua no laboratório Sodré, aqui da cidade de Lins, no setor de toxicologia. Bem, ela irá ministrar a palestra com o seguinte tema: biotecnologia e automação. Doutora Rúbia, seja bem-vinda à sua casa, e nós nos sentimos lisonjeados de tê-la por aqui, né? E agradecemos sua disponibilidade em participar desse nosso brilhante evento. Então, a biotecnologia e a automação, a prática na rotina das análises toxicológicas. Uma breve introdução sobre o que é. Em meados do século XIX, surge a necessidade de entendimento sobre os fenômenos naturais para atender às necessidades da humanidade. Em 1919, surgiu a primeira definição de biotecnologia, como a ciência e os métodos que permitem a obtenção de produtos a partir da matéria-prima, mediante a intervenção de organismos vivos. Atualmente, entende-se por biotecnologia o uso de processos biológicos para resolver problemas ou fazer produtos úteis. Sendo assim, consideramos a biotecnologia de uma maneira ampla, definida como uma atividade baseada em conhecimentos multidisciplinares, que, de acordo com a evolução da ciência e tecnologia, ela está amplamente ligada à engenharia genética, podendo citar como exemplo os produtos transgênicos, o P&D, que é a pesquisa e desenvolvimento, como na produção de vacinas, e os diagnósticos moleculares, como de doenças infecciosas e de análises forense. Com o passar do tempo e os avanços da indústria, tornou-se necessária uma maior quantidade de equipamentos automatizados nos processos de produção, tendo esses que acompanhar as novidades tecnológicas que iam surgindo. A biotecnologia relacionada à automação de rotina, atualmente, tem tendências que estão voltadas para a realização dos testes diagnósticos com alta tecnologia em ambientes automatizados, com diversos reagentes, instrumentos analíticos e ferramentas de controle de qualidade. Um bom teste diagnóstico, ele deve ser enquadrado nessas 4 qualidades: a sensibilidade, que é a probabilidade de um resultado dar positivo quando a condição é pertinente; a especificidade, que é a probabilidade de dar negativo quando a condição não é presente; a exatidão, que é a capacidade de fazer a reprodução do mesmo valor obtido com outro método; e a reprodutividade, que é quando esse teste ele é quantitativo, de reproduzir o mesmo valor ou o mais próximo possível para a mesma amostra. A automação dos processos e métodos, ela vai garantir uma maior confiabilidade dos resultados e um melhor aproveitamento do tempo, tornando, esses processos mais eficientes. Apesar de tudo, essa automação, ela não vai dispensar o trabalho humano. A tecnologia aplicada à toxicologia, ela é então um breve resumo sobre o que é a toxicologia. Ela é entendida como a ciência que estuda as interações das substâncias químicas com o organismo sob as condições específicas que ele foi exposto.
Para realizar as análises toxicológicas em matriz biológica, é necessário uma série de procedimentos e equipamentos. Como exemplo desses procedimentos, podemos citar a etapa da extração dessas substâncias a partir da amostra biológica. Após essa etapa, é necessário realizar a análise dessas amostras, aonde vai entrar a maior parte da automação desse processo. No laboratório que eu trabalho, que é no laboratório Sodré, o setor de toxicologia ele faz o uso de duas metodologias para análises em espectrômetros de massa. Uma tecnologia é o LC, que é a cromatografia líquida. A gente utiliza a máquina da Waters, e é essa daqui, cromatografia líquida. Basicamente isso. Esses galões em cima são as fases móveis de arraste, que vão levar essa amostra para a coluna e depois colocar ela no centro de massa do equipamento, é onde vai gerar o nosso resultado e formar um dos nossos parâmetros de análise. E a tecnologia LDTD, que ela é diferente, porém tem o mesmo princípio. Então, a tecnologia LC, que é a de cromatografia líquida, ela vai ter, como eu disse, a presença das fases móveis de arraste, que juntamente com a fase estacionária dessa coluna dessa coluna cromatográfica, elas vão promover a ionização das partículas das substâncias em um determinado tempo de retenção do composto. Para as análises das amostras, é necessário também que a gente faça a análise da curva de calibração, a análise e a interpretação dela. Após esses dados serem adquiridos pelo equipamento, eles são armazenados em softwares, onde vai mostrar todos os parâmetros de análise necessários, juntamente com a formação dos picos cromatográficos, que é a curva gaussiana que a gente chama. Todas essas informações necessárias, elas são calculadas pela própria máquina, cabendo ao analista, fazer a interpretação das amostras frente aos critérios exigidos. Agora, a tecnologia LDTD, ela não vai necessitar da fase de arraste nem da coluna cromatográfica, porque ela vai utilizar a tecnologia de um laser, que vai promover, após que ele tira a partícula ali daquela placa de análise, ele vai promover a atração dessas partículas para o centro de massa desse equipamento, E a partir disso, ele vai formar o perfil de distorção da amostra, ou seja, esse perfil de distorção ele é diferente daquela curva gaussiana que eu falei anteriormente, que é da cromatografia líquida. Mesmo diferente, as duas metodologias, os dados também são armazenados e automaticamente calculados pela própria máquina, que também tem o seu software específico. Cada tecnologia dessa, ela necessita de outras tecnologias para a comunicação entre o software e outros equipamentos. Por exemplo, a transferência de amostras para as placas de análise é feita por pipetadoras eletrônicas, como a tecnologia da Hamilton, que é compatível com o software da tecnologia da cromatografia líquida. Essa é a pipetadora da Hamilton. E também temos a tecnologia do Biomec, que também é uma pipetadora eletrônica, porém, ela é compatível com o software de comunicação da tecnologia LDTD e também da tecnologia LC. Essa comunicação entre as máquinas ela é conhecida como Internet das Coisas. Os dados das amostras eles são passados para um software de comunicação entre as pipetadoras e os espectrômetros de massa, que vai auxiliar no processo de abastecimento dessas amostras, minimizando assim o máximo possível de erros que poderiam ser causados ou que poderiam ser cometidos e otimizando dessa forma o tempo, que seria muito maior se isso fosse feito manualmente sem a ajuda de uma automação. Então, sendo assim, é possível concluir
que a biotecnologia voltada à automação desses processos, ela vai garantir uma maior confiabilidade dos resultados que a gente está oferecendo aos nossos clientes, pois eles vão apresentar o mínimo de interferência humana em relação aos dados gerados, tornando o processo mais seguro, rápido e eficiente, contribuindo para uma melhoria no controle de qualidade dos nossos serviços oferecidos. Agradeço muito a atenção de todos. Tchau. Nós que agradecemos pela brilhante palestra. Acredito que todo mundo vai gostar bastante de entender um pouquinho mais aí sobre a automatização. E eu, em nome de todo o Unisalesiano, te agradeço. E você sabe que a casa aqui é sua e estamos sempre com portas abertas para vocês. Novamente, agradeço. Muito obrigada pela oportunidade e pela atenção de todos.